Boa noite, galera de Cristo. Está começando mais um Não Posso Me Conformar. Quero saudar todos com a paz do Senhor. Ai, Deus, dá graça. Com esse nível raso, com meu poder humano, nem poder trazer o teu reino aqui. Minha porção vem do céu. Eu tenho fome de ti, Senhor. Fome de ti, Senhor. Boa noite, galera de Cristo. Está começando o nosso primeiro programa Não Posso Me Conformar. O tema de hoje é Posso me conformar com a minha distância de Jesus. A palavra-chave que se encontra em Mateus, capítulo 28. Eu queria estar lendo para os irmãos. Versículo 20. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Nós vamos estar passando um vídeo e logo em seguida a gente vai estar dando continuidade num debate, um tema bem gostoso para a gente comentar. Amém? Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name is all. When I'm awakened by a terrifying dream, and desperation reaches out and clutches me, when I'm so afraid that I don't even know how to pray, I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, sweet Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, the proudest nations of
Quantas vezes tiramos Jesus das nossas mais simples atividades? Quantas vezes achamos que não é importante estar com Jesus na hora de escovar os dentes, na hora de comer? Quantas vezes fazemos isso? Mas assim como foi mostrado no vídeo, Ele quer estar perto de nós. Ele quer acompanhar 24 horas o nosso viver. A primeira pergunta é assim: o que fazer para estar mais perto de Jesus? Amém? O que a gente pode fazer? Não, minha filha, não sou só eu, poxa. A turma tá com fome, filho. O prejuízo vai ser grande. É uma boa é uma opinião. A forma de nós estarmos mais perto de Jesus, com certeza, é pela oração. É o nosso canal direto. Mais alguém? Oh. Fale. Olha o microfone pra ele. Pera aí, dá o microfone pra ele. Não. Vim pra igreja. Vim pra igreja. Isso é importante também. Eu acho que convidar o Espírito Santo para participar das atividades. Acho que é algo bem importante. Eu acho que quando você acordar, como a Gabi já falou, você convidar o Espírito Santo, Deus está contigo durante o dia. E oração, claro, também, para que, sei lá, você passe o dia com o Senhor. Uma opção. Gil. Eu acredito que para se aproximar mais de Jesus, para estar com Ele também mais próximo de nós, é buscar a santidade. A santidade nas atitudes, a santidade na vida, né? Porque o Senhor fala assim: sede santo como eu sou santo. Então, quando nós nos aproximamos dele, nos tornamos parecidos com Ele. Então, a santidade, acredito que é o ponto-chave. Assim. A santidade, santificar os pensamentos, santificar as atitudes, santificar a vida. Acho que é por aí. Bom, eu acho que realmente é saber que Deus está com a gente, né? Ali como no vídeo. Se a gente pensar que Jesus está sempre com a gente não vai fazer, não vai errar, não vai querer falar alguma coisa que machuque o irmão ou fazer alguma coisa sabendo que Ele realmente está com a gente. Então, desse jeito, eu acho que... Amém. Quem mais? Mãe Emily. Quero falar. Uma das formas que eu acho que a gente tem um recurso, né, para a gente estar próximo de Deus, para a gente achar Deus, eu pelo menos, né, é na música, né, louvor. A palavra do Senhor diz que o Senhor habita nos louvores, né, e eu quando eu canto, quando eu toco, né, graças a Deus, parece que eu me sinto mais próximo do Senhor. Às vezes eu estou triste, né, e eu uso disso para me alegar, para estar na presença do Senhor, né? Para que Ele venha tocar a minha vida, me abençoar. É isso aí. Amém. E algo que o Rafa falou, e eu acho muito interessante, que é você falar com Jesus. A gente coloca um tabu na nossa vida que Jesus é o general, que a gente não pode contar para Ele. Mas algo que eu tenho aprendido a cada dia, eu contar para Ele os meus defeitos, contar para Ele os meus erros, as minhas falhas, os meus medos, para que Ele possa transformar a minha vida. O que a palavra do Senhor diz? Que ele mesmo, o Espírito Santo, vem e vai nos convencendo do pecado, do juízo. Então eu creio que cada um pode chegar para Jesus e falar para Jesus, Jesus, eu estou com a dificuldade em tal coisa. Assim como foi hoje, expressado hoje, eu estava com uma dificuldade numa matéria, uma coisa simples, mas eu falei: Jesus, eu estou com essa dificuldade. E eu creio que Ele vai me abençoar, vai abrir meu entendimento. E eu creio que se cada um puder chegar para Jesus e falar assim: Jesus, eu estou com essa dificuldade, Jesus. Eu estou com essa dificuldade. Além dele se aproximar, de estar mais perto da gente, a gente ter esse contato dele como um amigo, como um pai, como uma mãe. Ele vai estar mais perto e ainda Ele vai nos ajudar a vencer. Amém? Amém. Mais alguém quer falar algo? Eu acho legal também essa parte que o Mike falou da gente quebrar o tabu, porque Jesus age na vida da gente nas mesmas coisas. A gente pede e Ele opera. A gente fica pensando assim: não, mas esse é tão bobo para pedir, mas eu trabalho de madrugada e essa semana foi uma coisa engraçada. Eu não dormi direito durante o dia e começou o turno, deu umas 3 horas da manhã, eu estava caindo de sono. Do serviço.
isso. E eu parava na bancada e eu balançava a cabeça, os rapazes estavam trabalhando do meu lado, estavam até dando risada já. E eu, naquela hora, assim, eu falei, não tenho o que correr, eu já tomei água, já tomei café e não passa o sono, eu vou correr para Jesus. Eu falei, ô Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda a ficar acordado, tira o sono. Mas foi uma coisa assim, impressionante, eu consegui retomar a produção e chegou no final, nem tinha moscado aquelas 2 horas. Eu acho que nas mínimas coisas que Deus age na vida da gente. Alguém tem um testemunho, alguma coisa a falar? Fica à vontade. Eu quero falar uma observação assim, né? Até baseado no vídeo ali. É importante assim reconhecer Jesus, porque às vezes Jesus está próximo de nós, realmente anda conosco todo o tempo, em todo momento, todas as circunstâncias. Como no vídeo ali também mostrou claramente que Jesus andava junto, inspirava até, falava, conversava ao ouvido das pessoas, jogando, né, palavras ali, inspirando as pessoas a fazerem a coisa certa. Jesus, ele caminha, ele anda com as pessoas e ali mostra pessoas normais, ou seja, Jesus é presente na vida de todos, porque ele ama todos e quer que todos sejam salvos e alcançados, né? E ali é interessante que não mostrou ninguém que reconheceu Jesus naquelas pequenas coisas. Então, eu acho que é bem por aí, pelo que você falou. O mais importante do que estar próximo de Jesus, e Jesus está operando na tua vida, é você reconhecer que é Ele que age na tua vida. Porque aí diminui o teu eu, né? E você sabe, e você dá glória a Deus por tudo que acontece, dá graças a Deus por tudo que acontece, aí se cumpre o dá graças, né? Em tudo, agradecer a Deus em tudo, e reconhecer que é Jesus operando até nas mínimas, nas menores coisas. Isso daí é glorioso, porque você está reconhecendo Jesus na tua vida, está reconhecendo a grandeza dele, está glorificando, exaltando a Ele em todos os momentos. E ali, acho que é bem isso que você falou mesmo. Nós temos que ver Jesus nas pequenas coisas e glorificar Ele pelas pequenas coisas e reconhecer Ele na nossa vida. É isso que é reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, é isso, né? Amém. Indiane. Ali é o outro. O que mais me chamou a atenção no vídeo foi aquela parte da mulher fazendo bolo. Porque em casa, principalmente as mulheres que trabalham em casa, acham que nada tem valor, né? Que não é visto. Na verdade é visto quando está sujo, mas quando está limpo não é visto. E perceber que Deus também está nessas pequenas coisas. Está em tudo, absolutamente tudo. Então Ele está com você até na cozinha, enquanto você lava a roupa, enquanto você lava a louça. E agora eu estou em casa, então eu sempre estou fazendo bolo, sempre estou fazendo alguma coisa. E aí eu estou fazendo um bolo e tal, aí eu, como que eu posso falar assim, instintivo, né? Eu estou conversando com Deus ali, estou conversando, aí eu vou colocar o bolo para assar, né? Falo assim, ai Senhor, que ó, ajeita esse forno, que o forno é velho. Arruma esse forno aí para ficar legal e assar bem gostoso, bem saboroso. E ali conversando com Deus e assando aquele bolo. Aí me chamou muita atenção. Aí eu tiro o bolo do forno e coloco lá a cobertura e tal. Aí fica muito bom. Aí até eu penso que não fui eu que fiz, porque realmente fica bom. Então eu percebi que Deus dá o toque dele. Aí a minha irmã pegou e cortou, para vocês verem como fica bom. Aí a minha irmã cortou os pedaços assim e levou para o esposo dela, para o Doug, que ia chegar mais tarde. Aí ele falou assim, você comprou ali na panificadora? Eu falei, glória a Deus. Então, para você dar valor, Deus está nas pequenas coisas. Você conversando com Ele, e aí tem um outro testemunho também que eu me lembrei, é tudo culinário o testemunho. Mas assim, sabe, que a mulher, ela não tinha... a mãe do Gênesis, aquele rapazinho que estava aqui. E ele me contou esse testemunho e eu também guardei no meu coração, que ela não tinha tempero em casa, que tinha acabado, né? Então ela tinha uma carne que ela tinha ganho lá, uma cesta de alimento, e naquela carne ela não tinha o que pôr. Aí ela lavou a carne e passou a mão e falou, Senhor, o Senhor é o dono de todo tempero. E ela passou a mão naquela carne, assim, naquele bife, imagino eu, ali, e fritou e serviu. E todo mundo perguntou que bendito tempero tinha na carne. E esse mesmo testemunho também a gente teve lá no retiro, né? Quem teve no retiro das mulheres lá, que o arroz cresceu na panela, que todo mundo comia e sobrava, que o tempero era gostoso e todo mundo se saciava e perguntava o que tinha sido feito. É Deus um lado. Então é você reconhecer que Deus está realmente, é a fé, foi o que a Poliana colocou, né? A fé de você perceber que Deus está ali e que Ele age sim. E que se você pedir a intervenção dele, a sabedoria dele, ele faz. E muitas vezes você está em casa e não dá também valor, né? É o cotidiano. O cotidiano te esmaga e você não para pensar que Deus está ali com você realmente. E que você não está jogando palavra ao vento. Que tem alguém ali contigo te ouvindo, te abençoando. Então isso aconteceu comigo mesmo. Amém. Eu tô falando.
Fale. Pode falar. É para obedecer ao pai e também é para obedecer às vó, a mãe e todo mundo da cidade. Com certeza vamos estar mais perto de Jesus, né? Sede como uma criança. Vamos para a próxima pergunta. Amém? A próxima pergunta é assim. Eu sei que todos já falou um pouquinho de benefício que Jesus traz pra gente, mas eu quero saber mais detalhado. Qual é o benefício de caminhar com Jesus? Amém? José Eduardo. A salvação. Poliana. Eu acho que é a alegria, né? A alegria que a gente tem que o mundo não tem. E a paz também. Essa semana aconteceu algo bem interessante, até falando de andar com Jesus e ter alegria, né? Eu estava conversando com um rapaz na empresa, aí ele começou a perguntar, né? Mas o que eu fazia antes, não sei o quê. Daí eu falei para ele, eu acredito na minha regra de fé, que existe 2 caminhos. Existe o caminho de Deus, o caminho que Jesus traçou pra gente, que é uma trilha bonita no meio do mato, que você vai entrar ali, mas você sabe que é perigoso, mas você está numa trilha. E existe o caminho que você mesmo cruza. No caminho que você cruza, você vai passar no mar, vai cair no buraco, você pode se ralar, pode encontrar uma onça no meio do caminho, né? Aí é o caminho que você traça. Daí eu conversando com ele, assim, eu falei, a vida que eu tinha antes de conhecer a Jesus era uma vida, alguns pelos olhos do mundo, podia ser até uma boa vida, mas para mim, na hora que eu encostava minha cabeça no travesseiro, eu não dormia. Eu falei, Pedro, eu não sei o que você passa, mas o meu modo de ver é assim, que eu estando com Jesus, a minha vida, a tendência é melhorar. A tendência de você andar no caminho de Deus é melhorar, é sempre o caminho certo, é ser um caminho reto, um caminho seguro para você andar. Agora, quando você faz o seu próprio caminho, você pode dar certo, como muitos dão certo ali, mas como a maioria dá errado. E às vezes ela aparenta uma aparência às vezes boa, mas que no fundo a pessoa está em depressão. Como a gente viu aos últimos dias, aquele cantor, o Chorão, se matou, um cara que podia ter tudo, era uma mente brilhante, um pensador, ele tinha fama, tinha dinheiro, e aquilo não era o suficiente para a vida dele. Praticamente se matou. Eu li uma vez, um tempo atrás, é tipo uma caixinha de promessa, tinha numa panificadora lá, e eu peguei aquilo lá. E estava escrito assim: aquele que conhece Jesus nunca mais tem a vida não é a mesma. E é uma pura verdade. Aquele que conhece Jesus, a vida dele é transformada. Mesmo que ele volte para trás, mesmo que ele regrida ao status de voltar ao mundo, e ele não vai ter a mesma vida, porque sempre vai ter alguém falando no ouvido dele que é o caminho certo. Então, mesmo que você esteja hoje, você pode estar hoje lá no mundo, mesmo que você esteja hoje lá entregue às vaidades, entregue às coisas da carne, aquilo que a carne oferece, você pode ter certeza que, assim como o irmão falou aqui, a hora que você coloca a tua cabeça no travesseiro e fala assim: olha o que eu fiz, olha o que eu fiz, olha o tanto que eu estou envergonhando, o quanto que eu estou entristecendo, meu Deus, porque aquele que conhece Jesus de verdade nunca mais vai ter a vida igual. Vai ser transformado, vai ser diferente, totalmente diferente. Porque Jesus na nossa vida, ele vem para fazer a diferença. Assim como ele nos ensina a ser diferente. Ser diferente no trato, ser diferente no falar, ser diferente no se expressar, no agir. O Senhor nos convida a ser diferente. O que a Bíblia diz? Que a gente é o sal da terra e a luz do mundo. Que nós possamos ser hoje a luz do mundo, apresentar algo valoroso a esse mundo que está entregue às coisas do mal, apresentar uma vida transformada, apresentar um viver entregue verdadeiramente para o Senhor. A gente fala muitas vezes que a gente tem Jesus, mas aquele que conhece Jesus não entristece ele. Aquele que conhece Jesus não deixa um pedido de perdão, não deixa de pedir um perdão. Aquele que conhece Jesus é totalmente transformado. Amém? Ei, deixa eu falar. O que eu acho mais interessante de um benefício maior, acho, a salvação, assim, pleno, né? Mas o que Deus me supriu? Um amigo. Porque eu tinha muitos amigos. Então, eu encontrava nos meus amigos um refúgio. Então,
virava as coisas na minha casa, eu recorria para eles, mas quando eu recorria, eles nunca estavam presentes, nunca podiam me ajudar. Eu encontrei em Deus um amigo. Então, é muito mais do que... às vezes eu me pego falando sozinha e as pessoas me olham. E esses dias eu estava indo para o trabalho e eu peguei e falei: "Ô Senhor, tem misericórdia, Senhor." Eu estava pensando alto e conversando com Deus. E uma mulher ficou me olhando assim e eu... Ai, meu Deus, estou conversando sozinha. Mas ter Deus é você ter um amigo. Então, é aquela carência que você quer ter nas outras pessoas, você depositar nas outras pessoas que elas não podem te dar aquilo que você quer. Você fica triste, você se magoa, porque a pessoa nunca vai ser o suficiente. É Deus que nos completa, é Deus que vem, nos abraça, e Ele mostra pra gente que Ele não quer estar só no grande, assim, eu sou Deus, que não sei o que, eu vou operar milagre, pum, sabe? Eu creio que Deus, assim, Ele quer te ver, assim, Ele quer se preocupar com o mínimo do mínimo que Ele pode dar, entendeu? Ele quer mostrar pra você que, nossa, eu sei que a Eliane gosta de perfume tal. Jesus sabe disso, então Jesus vai usar uma pessoa que deu o perfume que você gosta. Amém? Eu acho que é isso que tá. É você conversar com Jesus e ao mesmo tempo você ter, assim, ouvir conselhos do Pai, assim. Você saber assim, tô aqui fazendo algo agora. E daí Deus fala pra você: não, pega o caminho de cá que vai ser melhor. Você tem um estralar assim de dedos e vai para aquele lado, e é o caminho que o Senhor queria para aquela situação, entendeu? Então, eu creio que Deus é muito mais do que regra, sabe? Achar assim que Deus é aquele que você tem que pegar e falar assim: Deus Todo-Poderoso, não sei o quê. Com um amigo, chega assim: Deus, Deus, eu estou precisando, né? Acho que essa é a maior vantagem. Amém. Irmão Roberto. Glória a Deus. Falar de Deus, falar de Jesus é tremendo, né? Para quem já teve experiências como eu tive. Eu digo assim que, graças a Deus, né? Como é um palavreado que todo mundo fala, né? Mas graças a Ele eu estou vivo. Graças a Ele é o que eu tenho hoje, é o meu respirar, o meu caminhar. Eu agradeço muito por ter conhecido a Jesus, mas como eu sempre falo em todas, para todos os meus testemunhos, para qualquer pessoa que vai conversar comigo, eu falo assim: que pena que eu fui conhecer Jesus com 34 anos, verdadeiramente. Então foram 34 anos que Deus, Ele me deu misericórdia para poder estar hoje aqui. Porque eu não ia estar, se fosse como a Mangabi está falando, que Deus poderoso, Deus é como aquele pregador que sempre fala, eu gosto de ouvir muito ele diz que Deus é muito engraçado, e é mesmo, muito divertido, e Ele nos dá assim a chance de poder viver a vida, viver a vida de verdade, a vida em abundância que Ele prometeu a nós. Eu era um drogado, eu era um alcoólatra, um homem que vivia nas prostituição, fechava um bar, eu ia para outro. Eu tinha uma banda que agenciava uma banda em uma dupla sertaneja, onde eu passei a maioria do meu tempo achando que eu estava ganhando alguma coisa e eu só estava perdendo, na verdade. E muitos dos meus amigos, tenho vários amigos meus que não tiveram essa chance de estar aqui hoje, nesse grupo de jovem, nesse grupo animado, que o povo, né, que está buscando a Deus, porque o Senhor, não foi nem o Senhor que recolheu, que o Senhor não deixou, porque teve chance e Ele não quis aceitar a viver o que Jesus tem nos dado. Eu sei que falar é muito fácil,
viver é bem mais difícil. Mas eu vivi, eu estou vivendo, e eu vivo porque Deus quer que eu viva. Amém. Porque senão não estaria vivo. Tudo que eu já passei, acidentes de carro, eu caí de moto a 190 por hora, não fiz um arranhão sequer, não quebrei um osso sequer, bati carro, capotei carro. Então tudo, eu creio que o Senhor, como diz no Salmos 100, né? Que é de geração em geração. Se nós somos descendentes de Isaac, Jacó, e a raiz, né, Jessé, temos essa raiz. Eu creio que o Senhor, como livrou meu pai, colocou meu pai no Evangelho. Meu pai também era um baileiro. Meu pai findou os dias deles nessa terra como um homem de Deus. Não chegou a um pastorado, mas chegou a presbítero. E eu creio que a oração que ele fazia por nós, eu creio que foi isso que hoje eu estou aqui. Amém. Né? Então assim, vamos buscar Deus cada dia mais e receber o que Ele tem nos dado, para nos dar. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu acho que um benefício de Deus também é não deixar você cair, como mostrou no vídeo. Mesmo nos momentos mais tristes, Ele está lá do seu lado, sempre te dando apoio. Acho que é isso. Amém. Até essa semana passada, aconteceu uma coisa bem trágica assim na rua de casa. Um rapaz da igreja da mãe, ele saiu para trabalhar, levou a esposa no serviço, ele trabalhava à noite também. Ele levou a esposa no serviço e na ida pro serviço dele, ele bateu a moto num cone, caiu dentro do buraco e morreu. E deu tinha uns cranianos. Ele ficou umas 2 horas lá e a ambulância levou ele para o hospital. Chegou no hospital e não resistiu. E naquele momento eu pensei, era um servo do Senhor, um rapaz jovem, tinha 25 anos. Ele acabado, recém-casado, fazia mais ou menos uns 3, 4 meses que tinha casado. E eu refleti com o Senhor, porque a gente vê muitas coisas, mas é porque o cara era bandido, porque o cara... Não, mas ali a gente se deparou com um homem de Deus, um rapaz, se você olhava, via alegria nos olhos dele, uma pessoa, e ele foi trabalhar e no outro dia não voltou mais. E naquele momento eu pensei, sim, mas o que aconteceu naquelas últimas 2 horas que ele ficou ali? Porque ele estava vivo até a ambulância chegar, a ambulância pegou ele e levou ele. Será que ele não clamou por um anjo? Será que ele não clamou, sei lá? Porque se chegasse uma ambulância um pouquinho mais cedo, talvez ele tinha vivido, mas a gente não entende o dia mal, a gente não entende, como o Roberto falou, muitos não tiveram oportunidade de ter, porque como alguns pastores falam, a morte ela é uma fila que a gente somos voluntários. Uma hora eles vão chamar uma senha e vai ser a tua. E esse dia a gente não escolhe. E é muito interessante que muitas vezes Deus livra a gente, mas ou ele vai na fornalha conosco, como aqueles meninos, eles falaram, o nosso Deus é capaz de tirar a gente da fornalha, mas ele é capaz de estar lá conosco, mas se ele não tiver, mesmo assim a gente vai continuar perseverando. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. O grande e maior benefício do Senhor, com certeza, é a salvação. Se ele foi com Deus, glória a Deus, ele ficou bem, muito bem. Aos que dizem que estão melhor que nós. Amém. Eu creio. Quer falar, Poli? Quer me interromper, Poli? Primeiras damas. Viu? Assim, eu vejo como benefício de Jesus, além da salvação, né? Porque a salvação é o grande, o maior benefício. É ter um amigo para todas as horas. Se você está sorrindo, ele está contigo sorrindo. Se você está chorando, ele está e te consola, né? E ele, através do Espírito Santo dele, não é um amigo assim que chora junto e, irmão, eu vou chorar junto, mas eu não posso fazer nada, eu vou orar. Esse amigo não, ele pode fazer, né? Então é um amigo diferente. É um amigo como Deus Altíssimo, amigo de Moisés. Que Moisés falou, eu vou chegar lá e vou falar quem que é o Senhor. Aí Deus falou, eu sou, né? Fala que é o grande eu sou. Aí tem algumas traduções, algumas histórias, assim, histórias de pesquisadores e tal, historiadores, e falam assim que quando Deus falou, eu sou o que sou,
no princípio da linguagem, ali, na linguagem da época, a tradução assim: eu sou o que você precisar que eu seja, eu sou o que você quiser que eu seja. Então é um amigo que na nossa vida o que nós precisarmos que ele seja. Amém. Se nós precisarmos de paz, ele é paz. Se nós precisarmos de amor, ele é amor. Se nós precisarmos de alegria, ele é alegria. E ele te dá alegria. Se nós precisarmos de dinheiro, ele é o nosso socorro, né? Na hora do aperto financeiro, na hora da angústia, na hora da tristeza. Então o Espírito Santo, né, representado assim, Jesus nas nossas vidas, é um benefício muito presente, porque ele te instrui, conforme o vídeo que nós vimos ali. Ele foi lá na professora e falou: olha, vai lá, ele está com dificuldade, vai lá explicar para ele a lição. A professora foi lá e fez, né? Então assim, quando nós temos Jesus na nossa vida, através do Espírito Santo, ele nos dá instruções que são valiosas, e nós conseguimos nos desviar do mal, nós conseguimos fugir da aparência do mal, nós conseguimos não pecar, nós conseguimos escolher as coisas. Então nós temos liberdade em Jesus, porque nós somos livres, nós conseguimos falar não para as coisas, né? Então assim, o benefício em vida é grandioso, e depois dessa vida é maior ainda. Então é só benefício. Aleluia. Eu indico. Eu indico. Amém. Poliana. Então, eu só queria contar um testemunho que, além da gente ter esse benefício, né, de ter Deus, a gente poder passar isso para as outras pessoas, assim. Eu tenho um testemunho que é da minha amiga, né? Elas viveram, assim, 17 anos, mas no caso dela, né, acho que 17 anos de sofrimento com o pai dela, que o pai dela bebia muito e destruía tudo, a casa, e ano passado, assim, ela sofreu bastante. Até esse ano, na verdade, ele começou a usar drogas e começou a ameaçar a mãe dela de morte. A casa dela virou um inferno, e ele até bateu na mãe dela, tudo, e ali já não tinha mais solução. E elas falavam pra mim: pô, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Elas, tipo, eu via, e você vê, assim, eu não falava, tipo, você ali vai consolar, mas naquele momento você sabe ali que você não tá passando aquilo. E daí ali, Deus, aí eu falava: não desista, é uma alma, uma alma vale muito. Eu falava: clama a Deus, né? E daí elas ainda juntavam as forças que elas tinham e buscavam a Deus. E até a última vez que elas vieram aqui, ele realmente, ele estava ameaçando de morte e falou: de hoje não passa. E elas desesperadas, elas vieram, e a palavra, assim, foi Deus sentando e falando para elas, assim, né, para elas não temer, tudo. E daí voltaram para casa, ainda aquele inferno, aquela coisa. E eu falei: não desista. E ela ali, e o mais incrível de tudo, assim, é você conseguir ainda, depois de uma palavra, assim, que você dá, você vê o Senhor aliviando o coração da pessoa, e ainda poder sorrir, ainda ver o sorriso da pessoa. Então, e hoje ele foi numa clínica, e lá ele tem aprendido do Senhor. E assim, as cartas, eu tô olhando pelas cartas, mas elas falam: Poli, você não tem noção do que ele é hoje. E elas falam: nossa, realmente vale a pena você assistir pro mal. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. É maravilhoso, né? É maravilhoso ser algo que, quando a gente subia um monte, algo que eu pedi pro Senhor, assim, eu falei: Senhor, eu quero o seu milagre, eu quero ver o teu milagre. Aí, porque as experiências que a gente tem com Cristo, as experiências que a gente tem com o Espírito Santo, são as experiências que vêm na hora do dia mal, na hora da tribulação, na hora que você fala assim: vou desistir de tudo, vou desistir até mesmo da vida, até mesmo de viver. E daí o Senhor faz você lembrar, fala assim: lembra aquele dia lá que eu
eu desci sobre a tua vida e a minha presença te inundou e te alegrou. É só um dia, tenha calma, vai passar. É só um momento, é só uma dificuldade. Amém? O irmão Rafa vai estar fazendo um louvor e daí a gente vai passar pro fechamento, amém? Que sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo, não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo, não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Somos, aleluia. Eu te convido hoje aqui, a cada um que está aqui, a cada um que vai estar assistindo o vídeo, a colocar as suas dúvidas, os seus medos, as suas dificuldades, os seus erros até mesmo, os teus pecados diante da presença do Senhor. A gente vai estar fazendo uma oração aqui, uma oração profética, proclamando a presença do Senhor na vida de cada um, proclamando a libertação, proclamando a transformação. Então coloca aqui hoje agora, assim como eu vou colocar os meus aqui na presença do Senhor, coloca os teus, feche seus olhos agora em nome de Jesus e vamos orar. Senhor maravilhoso, diante da tua presença, Senhor,
nos apresentamos, Vamos a Ti, Pai, como vasos na Tua presença. Pai, em louvor e adoração, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Sim, meu Deus. Pai, apresento tudo diante de Ti, Todas Pai, os as meus medos, as minhas coisas, Pai, dificuldades, Pai. presente, Apresento, Senhor Deus maravilhoso, Pai querido, os meus erros, Pai, as minhas fraquezas, Perdão Pai. os meus pecados, Apresento os Pai. meus pecados diante de Ti, Pai, porque eu creio que o Senhor é fiel para nos falhas, perdoar, meus erros, Pai. Pai. Então eu clamo nesse momento, Pai, que o Senhor possa estar, Senhor Deus, nos transformando. O Senhor está presente. Pai, queremos estar perto de Ti em Pai. todos os momentos, Senhor. Sim, Deus. Queremos ser participantes das Tuas aflições, Sim, Senhor. Deus. Mas também queremos ser participantes das alegrias que Cristo nos proporciona, Pai. Ah, Viver Senhor. contigo, Ah, Senhor, Pai. Deus, venha sobre nós, Pai. Venha sobre nós manifestando o Teu Venha poder, Teu manifestando a Tua reino, graça, Pai, Senhor. manifestando, Senhor Deus maravilhoso, Pai, que da Tua unção, Senhor. Pai, queremos sentir o Teu abraço, Pai. Sim, O Senhor é o Deus. nosso amigo, o Senhor é o nosso confinado, Pai. Oh, Tudo Espírito que fazemos, Santo de Senhor Deus, é Deus. pra Ti, Pai. Tudo, Senhor Deus, é pro Senhor, Pai. Este programa é pro Deus. Senhor, Pai. Ah, Senhor Deus, este momento de oração, este momento de adoração é pro Senhor, Pai. Sabemos que Então o eu Senhor é clamo, Pai, seja poderoso, participante, Pai. Pai. Eu te convido a Operar, participar a cada Pai, minuto do meu dia. Eu te convido a participar no meu Deus. trabalho, nos meus estudos, Senhor. Vem, Eu te Pai, convido sobre a nós, participar lá no Pai. colégio. Eu te convido a participar, Senhor, na faculdade, Senhor. Eu te Deus. convido, Pai. Sim. Eu te convido a ceiar comigo, Senhor. Eu te convido, Senhor, Deus maravilhoso, Pai, querido, em todos os momentos, Pai. Venha dormir comigo, Senhor. O Senhor é o convidado, o Senhor é o meu amigo, o Senhor é o meu ajudador, Pai, o meu consolador. O Senhor é o meu Deus forte, o Senhor é o príncipe da paz, Pai. Então eu te amo, Pai, tudo eu apresento diante de Ti. Tudo eu apresento diante da Tua presença, Pai. Fica conosco, manifesta a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Antes de estar encerrando, a última pergunta é assim: como que a gente pode praticar no nosso dia a dia isso que a gente aprendeu hoje? Como que a gente pode praticar no nosso dia tudo isso que cada um falou? Tem algo que um professor meu fala, que a gente vem aqui para aprender, a gente não vem para ensinar, a gente vem para aprender. O que a gente pode? Como que a gente pode ver? Como que pode ser as nossas atitudes de agora para frente? Como que pode ser o nosso momento de comunhão com Deus? Amém? Amém. Eu creio assim que, com base até no vídeo que nós vimos, se nós pensarmos 24 horas que Jesus está do nosso lado, muitas coisas do que nós fazíamos, nós paramos de fazer. Você está lá na internet, aí você pensa, Jesus está aqui do meu lado, será que ele ia ver isso aqui que eu estou vendo? Aí, de repente, eu mudo a página, porque ele está do meu lado. Aí, de repente, eu estou lá no meu particular com Deus, na minha intimidade com Deus, onde ninguém vê, mas Ele está ali. Então, você muda as suas atitudes e, automaticamente, você vai trabalhando a tua santidade, na tua intimidade com Deus, na tua santidade. E aí, sim, você alcança o grande benefício do Senhor, que é a salvação. Porque já foi dito hoje, né, ser de santos, porque eu sou santo. Então, só quem é santo, né, é quem está limpo que vai ver a face do Senhor. Não é de qualquer maneira. Então, se nós passarmos a viver 24 horas com Jesus realmente, pensando assim, eu estou andando aqui na rua, Ele está comigo, eu estou sentando, Ele está comigo, estou deitando, Ele está comigo, estou levantando, Ele está comigo, estou fazendo bolo, Ele está comigo. Então, as coisas vão fluir diferente na tua vida. E você vai alcançar um nível espiritual grande, um nível de intimidade com o Senhor, aonde as interferências do mundo já não interferem mais na tua paz, na tua santidade, né? O programa de santidade. E já as peripécias do mundo, as artimanhas do inimigo, tantas outras coisas que influenciam a nossa vida passam a não influenciar, porque a tua paz, a tua alegria, a tua tranquilidade não está fundamentada ali. E você se sente mais tranquilo. Então eu creio que seja assim. Vai conseguir. Irmão Rafael? É verdade. Achei muito interessante isso que você falou, né? Eu lembrei de algo que aconteceu uma vez com a gente vive numa cela, né? Eu, Lula, Luke e tal. E lá, um rapaz que estava lá, ele falou assim, posso contar uma piada, né? Fala para todo mundo assim, né? Posso contar uma piada, né? Aí falou pro líder da célula, né? Assim, posso contar uma piada, assim, né? E daí aquele rapaz disse assim, depende. Eu falei assim, você contaria para Jesus? Essa piada você contaria para Jesus?
Então, se a gente for ver, é mais ou menos isso que você falou, né? Às vezes a gente está ali, só tá a gente ali, está sozinho, mas a gente às vezes acaba esquecendo que Jesus está junto, né? Ele está do lado, ele também está vendo. Aí a gente pensa assim, será que Jesus iria gostar? Será que ele veria isso? Será que ele gostaria de ouvir isso? Né? E isso entra bastante naquilo que a Gabi falou aquela hora. Eu ia falar aquilo, mas ela falou também da amizade, né? Que a gente tem um amigo e tem o verdadeiro amigo, né? O mais perfeito de todos. E às vezes a gente fala assim, nossa, eu amo Jesus, é meu melhor amigo e tal. Mas às vezes a gente acorda de manhã e nem lembra dele, né? Nem fala com ele. E quando a gente encontra com um amigo, quem sabe no trabalho, na escola, na igreja mesmo, a gente já vê, já cumprimenta, sai junto, conversa, põe o papo em dia, né? E daí a gente vai lá e fala, Jesus é meu melhor amigo e tal, mas muitas vezes a gente nem lembra dele, né? E se ele é o melhor amigo, está junto com a gente em todos os momentos, todos os segundos da nossa vida, então a gente tem que agir com ele, né? E viver com ele como se fosse nosso amigo, né? Conversar, rir, brincar, né? Porque ele está conosco todos os momentos, né? É isso que eu gostaria de falar. Obrigado. Eu queria ouvir o irmão Fernando falar, né? Eu não vi ele falar ainda hoje. Está meio mudo. Ver que é tudo isso que foi dito, né? Nós possamos também, através do nosso testemunho, né? Desde a nossa conversão, nós possamos mostrar, né? O que a gente aprendeu, né? Que a gente somos diferente, que a gente aprendeu até aqui, né? Que nós possamos a cada dia ser diferente, cada dia falar do amor de Cristo, né? Principalmente as coisas novas que a gente está vivendo, né? Que a gente estamos aprendendo. Que nós não venhamos esquecer também do primeiro amor, né? Que nós não venhamos perder a essência da adoração, né? Nós não venhamos deixar de buscar a presença do Senhor a cada dia, né? E que nós possamos a cada dia sim buscar o Senhor e fazer o nosso melhor para Deus, né? Amém. Glória a Deus. Mais Deixa alguém? eu falar um negocinho rapidinho. Pronto, que é a última vez que eu falo. O Senhor me fez lembrar de algo que eu vivi e que hoje eu acabando de lembrar dessa experiência, estava falando como Deus é bom, né? Depois quando Jesus mesmo teve um encontro comigo, eu fui para minha casa, depois da oração que foi feita, a intercessão que foi feita por mim, eu fui para minha casa. E eu fui dormir. E quando eu dormi, eu tive um sonho muito lindo. E eu sonhei com o meu casamento. Eu sonhei que eu estava vestida de branco, eu via meu vestido, eu olhava minha mãe me abraçando no dia do meu casamento, e eu via um pátio todo aberto, com mesa, as taças na mesa, os pratos, tudo preparado. E eu não estava acreditando que era o meu casamento. E eu chegava até a frente, eu não via só o pastor, né? Eu não vi o pastor e eu só sabia que eu ouvi na hora que falava assim, agora está na troca de alianças. E eu pegava e eu peguei a minha aliança na mão. E quando eu peguei, o meu noivo veio me dar uma aliança, era uma aliança muito gigante. E eu peguei ali aquilo, só que dentro daquela aliança estava escrito Emanuel. E eu acordei com aquele sonho. E eu peguei e perguntei para minha mãe, eu sonhei que eu casei com um tal de Emanuel. E minha mãe, você casou com Deus, eu peguei e aquilo entrou tão dentro do meu coração e eu peguei e hoje eu vivo uma relação com Deus mesmo de casamento, porque eu durmo com Jesus, eu acordo com Ele, eu vou trabalhar com Ele, eu vou estudar com Ele, é tudo muito junto, eu faço tudo com Ele assim. E quando eu lembro de tudo aquilo que era ruim em mim, quando eu vejo o tanto que Ele me transformou, e hoje a gente fez uma dinâmica com os jovens, eu falei, eu quero ser transformada na minha brabeza, que eu acho ainda que eu sou muito nervosa. Eu olho, Senhor, quando eu me casei contigo, eu era muito pior que isso. E o Senhor me mudou muito já. Então, acho que o casamento com Deus é isso, né? É o melhor amigo. E hoje, quando eu penso, eu falo, Senhor, eu quero estar sempre atrás, escondida bem atrás da cruz. Eu quero estar sempre bem escondidinha ali, porque a cruz era para ser o meu lugar. Eu não quero esquecer onde que era para ser o meu lugar. Era para eu estar lá, crucificado. E hoje eu vivo um casamento feliz.
É isso que eu aprendi, né? Aleluia. Amém, irmãos. O tema de hoje foi bem sugestivo, né? Como Cristo, né? Vamos dizer assim, né? O Emanuel, o Deus conosco, né? Porque Ele está todos os dias, todas as horas. E Ele está nesse momento conosco também, eu creio. Porque haverá dias em que os nossos aliados nos trairão. Haverá dias que não haverá esperança. Mas nós nunca podemos perder a nossa fé. Porque a fé é escolha, mas sim um reconhecimento que sem Deus nós não somos nada. Amém? Nós vamos encerrar agora mais um Não Posso Me Conformar. O nosso primeiro, no caso, né? Mas espero que seja o primeiro de muitos. Eu creio. E eu queria pedir para você que está assistindo esse vídeo, que você venha curtir a nossa página no Facebook, www.facebook.com/Não Posso Me Conformar. Lá você vai encontrar mensagens que podem edificar a sua vida. Amém? Se confia no Senhor. Amém? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém, são os montes. Assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cai-se diante dele da terra, vamos te crer nas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém, são os montes. Assim é o Senhor em volta do seu povo. Poder, menino em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Ali-se diante dele a terra, onde os joelhos secam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, oh não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. Aleluia! Boa noite, galera de Cristo. Está começando mais um Não Posso Me Conformar. Quero saudar todos com a paz do Senhor. Hoje o tema de hoje é a nossa distância. Não posso me conformar com a distância de Jesus. A nossa distância de Jesus. Já errei. A nossa distância de Jesus. Já errei.
Boa noite, galera de Cristo. Está começando mais um Não Posso Me Conformar. Quer dizer, o primeiro, né? Eu quero saudar todos com a paz. Não dá. É o povo, mano. Altas horas. Pera aí, eu vou ser bem sincero. Vou ser bem sincero. A gente perdeu o foco. O foco não era esse. O foco era a gente estar junto, a gente estar um ajudando o outro. Nós perdemos o foco. Perdemos o foco legal mesmo. O foco era a gente ter um debate legal. A gente está se preocupando muito com o programa.